Bom pessoal, boa noite, meu nome é Ricardo, sou professor do curso de Extensão de Design de Games na Católica SC. Também sou da empresa de desenvolvimento Code Wolf Studios. A gente vai desenvolver hoje um projeto é, de teste utilizando menus. Então, isso é para o pessoal que está acompanhando o curso presencial na sala ou para quem quiser ver pelo YouTube. Vamos fazer um menu e um menuzinho de score para marcar a pontuação do usuário. Como que a gente pode começar o projeto? A gente vai utilizar para esse projeto o First Person. A gente tem vários projetos aqui. Vazio, First Person, um modelo de uma navezinha com física de para ele sair voando, Puzzle, Rolling, Side Scroll, 2D Scroll, Third Person, Top Down, veículo e um veículo mais avançado porque ele trabalha a física de cada roda independente. Então o que a gente vai usar para esse tutorial é o First Person, que é o bonequinho de dois bracinhos flutuando e tem interação de tiro. Aqui é padrão, a gente pode deixar como está, um modelo desktop, qualidade máxima, com conteúdo gerado já. Então a gente vai gerar um projeto menu, então, menu teste 1, vamos dar um create. Ele já vai gerar o nosso projetinho aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um componente moeda, para ele contabilizar o nosso score. E depois disso vamos fazer um menuzinho de início e fim de jogo. Até o menuzinho de parabéns, você finalizou uma contagem que a gente vai definir de moedas. Então vamos esperar terminar de criar o projetinho aqui. Pronto. Então esse aqui é o nosso projeto criado a primeira vez, como First Person Example. Então a gente já consegue dar um play nele. E tem uma interação que o jogador vai dar um tiro. Já tem um pouco de física aqui também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma moeda, o mesmo tipo de moeda estilo rosca que nem o do Sonic, que quando o player chegar perto, ele vai contabilizar e vai destruir a moeda e fazer uma contabilização de score. Então, como que a gente faz a primeira parte desse nosso menu score, uma moedinha para a gente utilizar aqui. Então, na parte de menus, a gente vai mexer na parte do Content Browser, que é o nosso conteúdo das pastas. A gente vai criar uma nova pasta chamada Blueprint. O porquê Blueprint? Porque a moeda em si, que a gente vai colocar aqui, ela vai ter uma ação, então ela vai ser um ator, ela vai ser um objeto de interação, de código de programação, digamos assim. Então, o que vai acontecer? A gente vai entrar na nossa pastinha, vamos criar um Blueprint Class. Ele vai ser do tipo ator, que vai ser um objeto que vai ter uma interação e vai ser criado no mundo. Então, vamos objeto ator. Vamos botar o nome de moeda. Pronto. Então, feito isso, até a gente pode jogar ele na cena que ele vai criar como se fosse uma esfera. Essa esfera que ele cria aqui é só para referência. Para não, como não é um objeto vazio, então pelo menos você já tem uma interação de em que ponto de referência que ele está. Por isso que ele está querendo já no pivô do objeto. Então, se a gente der dois cliques aqui, vocês podem notar que é um objeto bem simplesão. Essa esfera aqui é só para dizer a referência. Então, o que a gente vai fazer aqui?
no nosso viewport, que é onde a gente vai visualizar a parte 3D do objeto em si, a gente vai adicionar um objeto cena, que vai ser a nossa raiz. Esse é um objeto em branco, é só um game object para manter alguma interação de movimentação que a gente quiser ou de referência. Então, o nosso objeto raiz a gente vai colocar para cima, só para ele manter a raiz da hierarquia. Pode ver que ele já sumiu com o objeto de referência. Então, o que mais que a gente vai colocar aqui dentro? Vamos colocar mais um objeto Cine, que vai ser, vamos colocar assim, raiz moeda, mais fácil. Então, o porquê que eu botei esse objeto aqui, tá? Porque desse jeito aqui eu não consigo trabalhar a referência do objeto 3D com o pivô. Como assim com o pivô? Eu já vou explicar isso quando a gente colocar esse objeto na cena real do jogo. E se você clicar aqui, você pode ver que agora eu tenho um pivô, que eu posso trabalhar os eixos X, Y e Z. Então, feito esse tipo de hierarquia, eu consigo trabalhar esses eixos. Se eu tivesse normalmente aqui, eu não conseguiria trabalhar. Isso aqui serve também para eu mexer com a movimentação, estilo a movimentação do objeto, rotação ou escala. Então, vai ser mais fácil eu mostrar colocando um objeto aqui. Então a gente vai colocar mais um componente. Vamos botar um componente Static Mesh. Vamos aproveitar que a gente botar um nomezinho de moeda. E vamos aproveitar que a gente importou com um template já pronto da Unreal. Então aqui deve ter um Sphere Torus. Esse componente aqui, ó. Vocês podem digitar aqui também, que ele vai filtrar o Torus. O que ele é? Se vocês derem uma olhada, ele é como se fosse uma rosca. Então, ele não está legal ainda num eixo legal para a gente trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? Como esse objeto é um static mesh, a gente vai jogar ele para a raiz da moeda. Então, eu tenho raiz moeda e tenho o meu objeto. Vocês podem ver que ele vai alterar a seleção aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu mudar a perspectiva dele aqui, só para a gente poder visualizar melhor, olha só, vou botar de frente. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho o meu eixo. Então o meu eixo X e o meu eixo Z. Ele está bem centralizado aqui, ó. Então a minha raiz moeda da minha hierarquia, objeto Cine, pode ver que ele tirou a seleção do objeto Static Mesh e agora selecionou um objeto como se fosse no nada aqui. Então ele selecionou agora o objeto do Game Object Scene. É um objeto em branco, ele só pega, esse serve para referência. Então, se vocês repararam quando eu crio um objeto no mundo e aperto Ent, a tecla Ent do teclado, ele vai dar um snap do objeto criado em cena e botar o pivô dele assentando certinho no chão ou em qualquer tipo de colisão que tiver abaixo dele. Então, por isso que eu fiz essa hierarquia aqui. O objeto raiz moeda, que é o objeto Cine, ele vai servir como ponto de pivô para assentar no chão certinho. Então, a minha moeda, eu vou locomover ela um pouquinho para cima, até 50 tá bom. E se eu clicar de volta aqui em moeda, olha só o eixo. O pivô está aqui embaixo. Eu troquei para Static Mesh, o pivô está lá em cima. Então, quando eu criar esse objeto no mundo, ele vai assumir que o pivô principal dele é esse aqui, não o Static Mesh. Beleza? Na hora que a gente colocar esse objeto em cena melhor, ele vai ficar mais visível isso. Então, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar o eixo do meu Static Mesh moeda no eixo X para ele ficar de lado, porque a gente está na visão de frente aqui. Então, se eu jogar esse objeto no mundo, vamos jogar aqui para o lado. Então, olha só. O meu objeto no mundo, vocês podem ver que agora o pivô dele está bem aqui embaixo. Ó. Se eu apertar a tecla End, ele vai assentar esse pivô no chão e ainda não vai estar 100% legal, olha só. Então, vocês estão vendo que o objeto está de lado. Eu preciso mover aqui? Não, não é bem aqui que eu vou mover ele. Eu vou mover ele aqui no Static Mesh, dentro do meu blueprint. Então, eu vou mover ele no eixo X, a rotação aqui, vamos botar 90. Então, ele vai ficar certinho. Ó.
Vou botar ele um pouquinho para cima, já vai ficar legal. Salvar, compilar. Olha só, ele já acertou aqui no mundo onde que está o objeto. Essa distância aqui de cima tá bom só para a gente fazer um teste. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui também é eu tirar a colisão desse objeto. Esse aqui, ó. Se eu clicar no Static Mesh, eu vou ter o menu Collision. Eu vou tirar essas duas opções aqui, o gerente Overlap e esse Collision aqui. Vou botar No Collision. O porquê? Porque essa colisão ela vai trabalhar o mesh do meu objeto. Então, a cada pontinho desse aqui, ele vai trabalhar a colisão, vai fazer o cálculo de colisão com algum objeto no mundo 3D, na cena 3D. Então, isso aqui vai custar muito da CPU carregar toda essa parte do mesh e fazer a parte de colisão. Então, o que a gente costuma fazer é adicionar um componente, costuma fazer é tirar essa colisão do mesh em si e colocar um objeto de colisão, que a gente tem aqui um legalzinho, que é o Sphere Collision. Adicionar ele na cena, colisão. E vamos ajeitar ele que ele fique até na metade mais ou menos do objeto. Então, para aumentar o tamanho disso daqui, a gente vai mudar um pouco a perspectiva aqui. Não, vamos deixar assim só para mostrar. Para aumentar o tamanho disso aqui, eu não vou mexer em escala. O que eu faço? Ele tem um parâmetrozinho aqui, ó, Sphere Radius. E eu vou aumentar ele até que ele consuma um pouco mais do total do objeto. Sim, tá bom. E aqui a gente também tem o menuzinho de colisão e ele tem um menu diferente, que é o Generate Overlap, Overlap All Dynamic. Isso aqui acontece que daí ele não vai dar bloqueio de volume, mas ele vai startar o evento Begin Overlap, que é um evento de colisão, que a gente pode tratar via o Event Graph do Blueprint. Então a gente vai alterar a perspectiva aqui, olha só como ficou. Vamos só alterar aqui um pouquinho. Vou mudar para right. Vocês podem verificar que ele está um pouquinho para lá ainda no Static Mesh. Então olha só. Vamos deixar ele um pouquinho mais centralizado aqui. Se isso aqui acontecer assim, ó, vocês não conseguem mover no tamanho, numa dimensão certa, vocês podem alterar aqui. Não, opa, desculpa. Esse aqui. Ele pode mover bem certinho. Ó. Deixa bem no meio. Aí. Esse daqui é para mover um parâmetrozinho de escala que eu posso tirar ou colocar de acordo com a necessidade. Então agora ele ficou bem certinho no meio, ó. E minha raiz ainda está centralizada aqui, ó. E minha colisão também está centralizada. Então eu posso mudar para perspectiva, agora está bem mais legalzinho. Então o que eu vou fazer? Ainda, tá? Para dar aquele efeito de ele girar a moeda, eu não vou mexer no collision para ele recalcular toda vez a minha colisão. Eu vou mexer nesse objeto raiz aqui, porque ele está bem centralizado e os eixos dele são zerados. Vocês podem verificar aqui no Transform. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir, vamos salvar, vamos compilar. Eu vou vir no meu Event Graph. A gente tem um evento chamado Event Tick. O que acontece? A cada segundo ou milissegundo vamos dizer que cada segundo do meu jogo estando em play, ele vai executar esse Event Graph. Então, por isso que eu já tenho Delta Seconds aqui como parâmetro, que a gente pode reutilizar esse valor de segundos que está correndo na nossa animação. Esses segundos aqui eu não preciso fazer aquele cálculo necessariamente de pegar os segundos correntes da máquina, dividir, se eu não me engano, dividir pelos frames correntes do jogo para eu ter um segundo mais certinho, porque senão eu teria uma máquina rodando, vamos dizer assim, multiplayer em 30 FPS e uma de 60 FPS. E a da divergência, se eu tivesse um personagem correndo e usando esse tipo de segundos para fazer o cálculo de distância deles. Então, isso daqui ele já vem pré-calculado já, então a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o objeto Cine raiz moeda, vamos jogar para ele criar uma referência aqui. E o que a gente vai fazer com essa referência? A gente vai colocar um add rotation. Opa.
Relative Rotation. Isso aqui. Porque o que acontece? Se eu dar um set, eu vou setar um valor de rotação. Se eu dar um ADD, ele vai pegar o meu valor de rotação atual da minha moeda, a raiz moeda, e adicionar mais o valor que eu colocar aqui dentro. Então, por isso que eu criei um objeto Cine, que o eixo dele é zerado. Porque a cada segundo que eu colocar aqui, eu vou adicionar um valor no eixo que eu vou precisar. No meu caso aqui, meu eixo Z, que é esse eixo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o Event Tick no ADD Rotation. E agora eu preciso quebrar essa parte de rotação. Vamos botar aqui e criar um Make. Então eu vou ter o meu valor Pinch, EL e Roll. Isso daqui são parâmetros de náutica, digamos assim. Então, a Unreal, como ela é mais parte, ela nasceu na parte de desenvolvimento, uma necessidade de desenvolvimento de ferramenta, então ela usa um pouco mais de física. E por isso que ela não teria aqui, não teria outro tipo de nome aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o parâmetro IAL, vou jogar ele para cá, e vou botar float vezes float, que é um valor decimal vezes o valor decimal. E aqui o que eu vou fazer a mais? Vou pegar o valor de segundos vezes, vamos botar 10 aqui. Isso daqui já vai fazer a minha moeda fazer a rotação dela. Vamos salvar, vamos compilar. A gente tem movimentação aqui, tudo bonitinho. O Ian fazer a rotação. A gente já tem um blueprint na cena. Eu posso criar mais um aqui, desse jeito, ou simplesmente segurar Alt e arrastar ele para o lado. Vamos salvar. Vamos dar um play. Olha só, a moeda já está fazendo a rotação. E se eu passar, eu não vou colidir com elas. Vou aumentar o valor aqui para 50. Vamos compilar. Olha a moeda aqui, ó. Já está fazendo efeito de rotação, porque ele startou o evento tick, que é o evento que sai, que ele é sempre startado a cada segundo. Então, a cada segundo vezes 50, ele já está calculando, adicionando mais uma rotação ao eixo Z da minha moeda. Então, o que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o evento de colisão com essa moeda. Então, a gente vai em moeda, vamos botar o evento de colisão. Vamos no blueprint da moeda, né? Vamos botar o evento de colisão. Então, eu tenho a minha colisão aqui. Como a gente já fez colisão antes, então eu já tenho o objeto collision selecionado. Eu clico aqui, vou adicionar um evento, collision begin overlap, que é um evento que o meu personagem está colidindo com esse objeto Sphere Collider. Ele está começando a iniciar o evento dele. Então, ele teve a colisão, o que a gente faz? Vamos destruir o objeto. Primeiro vamos destruir o objeto. Se quiserem colocar um print string aqui, só para fazer teste. Pegou moeda. Então agora se eu der um play, olha só o que acontece. Eu passei, pegou a moeda 1, pegou moeda, e o objeto sumiu da cena. Então, o que a gente tem que fazer ainda? A gente tem que fazer a contabilização de quantas moedas que ele capturou. Então, a cada colisão, ele vai destruir o objeto e ele vai dar um print string. Só que eu quero que ele contabilize o que ele está capturando de moedas. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai colocar a contabilização de moedas para não ficar mais fácil, digamos assim. Vamos botar a responsabilidade de ele manter o score dele no player. Tem outras maneiras de fazer, tá? A gente vai utilizar o nosso player. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu tenho o first aqui no blueprint, first person blueprint, eu tenho a pasta blueprints. Eu vou ter o first person character, que se você verificar ali tem blueprint class. Então,
ele já tem, tá, uma lógica de programação de como que o player vai se comportar. Movimentação, tem como o player lá, o tiro, a parte do tiro, a parte de movimentação é de clique do tiro por touchscreen ou trackpad. Ele fazia o objeto, aqui a parte de movimentação direita e esquerda, cima e embaixo. O que a gente vai colocar mais aqui, se você vir em viewport, vai ter os dois bracinhos flutuando ali. E a nossa esfera, a cápsula de colisão do nosso player. O que a gente vai colocar mais aqui é o seguinte: a gente vai colocar uma variável score e ela vai ser do tipo float. Aqui, score. Ok? Então o score vai estar zerado. O que a gente tem que fazer mais é uma função para adicionar um número aqui dentro e buscar e retornar esse valor. Então aqui em functions, aqui ó, vamos criar uma nova function aqui do lado, add score. Está criada a nossa função. O que a gente vai fazer, do jeito que está aqui, só para adicionar contar de score, a gente pode deixar desse jeito aqui, senão a gente teria que botar um parâmetro input aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a variável score, vamos setar ela aqui dentro e vamos buscar o nosso score. Vamos dar um get também. Por quê? Porque eu quero que aqui já aconteça dele pegar o score corrente, a pontuação corrente e adicione mais um. Então como que eu faço isso? Aqui tem a chamada da função score, add score. Eu vou fazer a chamada do set. Aqui ele vai setar do jeito que está para 0, então eu quero que ele pegue float mais float. Vocês podem ver que até que ele criou já aqui 1. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar o meu score, a minha pontuação corrente, vou jogar para cá. Então a minha pontuação corrente mais 1, ele vai setar para score. Cada vez que eu chamar essa função aqui. Outra coisa que a gente tem que fazer é mais uma função aqui, que é o getScore. Tá? GetScore. Para ele me trazer qual que é a pontuação atual que está no meu player. Isso aqui também é útil, tá? Botar assim o jeito do player para eu pegar e depois varrer quantos players eu tenho em cena e fazer uma função para buscar ele. Então eu já tenho, se eu já tenho um getScore, eu só preciso fazer uma função que busque todos os players que estão instanciados e executar a função deles. Então, o que eu vou fazer? No getScore, eu vou botar um parâmetro de output chamado score do tipo float, que ele vai me retornar o valor de moedas capturadas. E aqui na variáveis eu posso pegar e arrastar direto para cá. Então, aqui quando ele executar, ele vai retornar para mim um parâmetro score com o número de moedas capturadas. Então, será que isso aqui vai funcionar? Vamos fazer um teste bem rápido. Então, o que a gente vai fazer? Desse jeito aqui, eu preciso fazer que minha moeda tenha uma lógica de quando eu colidir com ela, além de ela destruir o objeto, a gente pode fazer aqui ou vamos deixar um espacinho aqui. Antes dela destruir o objeto, eu quero que ela pegue e diga para o meu player que ele capturou uma moeda. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o meu player corrente, que seria o getPlayerCharacter. Meu player index, que é o player que está instanciado, como se eu tenho um jogador, então é o player 0. Feito isso aqui, eu tenho que pegar o blueprint, ou o blueprint do meu objeto, no caso do meu player. Então, eu tenho o objeto criado lá, firstPersonCharacter. Eu vou fazer um cast dele. Então, o que ele vai fazer?
ele vai verificar se o meu player character 0 tem o objeto first person character e vai me retornar aqui dentro. Se ele retornou ok, ele vai executar a primeira execução. Se deu falha, ele vai executar a de baixo. Então, quando ele executar a colisão, eu quero que ele execute o cast, busque o blueprint do first person character que tiver instanciado no player 0. Vou jogar isso aqui pro lado. E o meu first person character, a gente declara uma função lá de get coin, get score. Então, se eu digitar get score aqui, olha só a minha função aqui, ó. A função que vem lá do meu first person character. Olha só que legal. E vai me retornar o meu valor de score. Só que a gente quer que ele adicione. Então, add score. Ele vai linkar aqui, ó, vocês podem ver. E é uma função só de execução e ele vai adicionar mais um ao meu score do meu personagem. Eu quero que ele, depois disso, destrua o objeto self. O objeto self é ele mesmo, no caso, um blueprint da moeda. Então, será que isso aqui vai funcionar? Vamos fazer um menuzinho para mostrar isso aqui. Fica bem mais bonitinho. Então, tirar esse print, a gente podia fazer no print string aqui, mas a gente aproveita o embalo e já faz um score bonitinho carregando ali. Então, olha só. Vamos fechar isso aqui. Eu tendo salvo lá o blueprint da moeda, essas moedas aqui, como pertencem ao mesmo blueprint, já vai estar funcionando a lógica de adicionar mais um ao score do personagem. Então, como que eu adiciono um menu que ele fique marcando aqui score e faça a busca da pontuação do nosso player? Vamos fazer mais uma pastinha aqui, chamada menu. Então, se você vir aqui criar um novo componente, a gente vai ter o User Interface. Aqui eu consigo criar uma fonte customizada, eu consigo criar um componente customizado, uma textura customizada, um componente customizado, eu consigo criar daí um blueprint, que é o Widget Blueprint, que nada mais nada menos que é o nosso menu. Então a gente vai botar um score aqui. Por enquanto só vou mostrar a parte básica. Então esse score, se a gente der dois cliques, ele vai abrir uma nova aba. Essa área aqui é a área que vai ser exibida na tela do usuário. Então, vocês podem ver que vai ter a parte designer e a parte de graph. A graph é a parte de lógica de programação do meu menu. E a gente tem um event construct e um event tick. O event construct é quando eu criar esse menu em tela, ele vai acionar esse cara aqui. E o event tick é o mesmo event tick que a gente tem no blueprint normal, tá? Cada segundo ele vai executar esse cara aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer que tenha, vocês vão verificar aqui em palheta, tem vários tipos de componentes. Tem um botão, checkbox, uma imagem, um name slot, um progress bar, um text e um text box. Então o que a gente vai colocar? Vamos colocar um text. Aqui. Colocando esse text, eu vou ter esse pino de referência aqui, onde que ele vai botar esse componente de texto no meu layout padrão. No caso, se a minha tela for pequena, ele vai já ajustar referente a esse pino aqui. Eu posso alterar isso aqui referente a esse anchor, essa âncora aqui do lado. Ó. Tem anchors. Então aqui ele está na lateral superior. Beleza? Vamos deixar desse jeito aí. Se eu quisesse trazer mais no meio, mais centralizado, mais embaixo, mais no canto, tem vários tipos de opções. Vocês podem dar uma brincada nisso daqui depois. Eu posso alterar a posição por aqui. Tem o XY. O tamanho aqui também, só que é o tamanho referente ao texto. Se eu tirar um pouquinho, olha só, ele vai esconder um pouco o texto e ele vai mostrar o texto. E esse é o tamanho XY também. Tem o alinhamento aqui também. Esse size count aqui, ele é bem útil, de vez em quando ele é bem útil, tá?
Depende do tipo de texto que tu vai colocar aqui. O porquê? Se eu ativar esse cara aqui, ele vai automaticamente alinhar o tamanho do size do meu label, esse texto aqui. Então, se eu tiver aqui no Content Text e se eu apagar um pouquinho do texto, olha só o que acontece, ele já ajusta o tamanho do labelzinho aqui. Então, aqui a gente vai colocar assim, ó, placar. Outros parâmetros que a gente tem aqui é cor, tamanho de fonte, sombra, se ele está alinhado. Tem bastante eventozinhos aqui que vocês podem dar uma brincada depois. Então, eu tenho um parâmetro cor. Vamos botar uma cor, um vermelho aqui. Então, pode ver que alterou ali, ó. Um vermelhozinho. Vamos botar um tamanho de 36, que é o tamanho. Olha só, ele já ajustou. O que mais que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar mais um texto aqui dentro. Também vermelho. E tamanho 36. E o size count aqui, ó, já vai ajustar certinho. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Isso está um pouquinho para baixo. Assim tá bom. Então, a gente pode deixar do jeito que está aqui o text block, só para a gente pegar uma referência. E o que que a gente vai fazer? Vou salvar aqui só para não dar nenhum problema. Então, se vocês repararem aqui do lado, o meu content text tem essa opção aqui, ó, bind. O que que bind como que funciona o bind, tá? Eu consigo utilizar o texto digitado aqui, ou eu consigo fazer um binding, ele buscar esse valor aqui de uma variável ou de uma função. Já deu para entender mais ou menos o que que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer esse texto aqui, carregar o meu placar que vem lá do meu player character, meu player criado em cena. Então vamos criar aqui o text um binding create binding. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma função. Você pode ver aqui, ó, função get text. Então essa função aqui vai retornar um texto de acordo com o que eu colocar aqui. O que que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer o quê? Pegar o nosso player character, aqui está o player character. Vamos fazer ele no return node, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na opção, no menuzinho, no blueprint da moeda. Vamos pegar o nosso player, que é o first person character. Então, quando ele for buscar o texto, ele vai executar esse cara aqui, vai buscar o blueprint do nosso player character, e eu vou fazer o first person character buscar a nossa moeda, get, ou melhor, nosso score, aqui ó, call function get score, que é a função criada para retornar um valor do placar do nosso player. A gente tem o nosso return node e tem diferenças aqui. Tem um texto e aqui tem um float. Isso daqui ele converte automaticamente, tá? Se você pegar e arrastar o score para cá, ele vai criar um toText, que é uma entrada de valor, float e saída texto. E a gente pode ligar direto aqui também. Para não ficar aquele text, ficar esse text block aqui parado na frente, você pode fazer também no cast setar o retorno do... Acho que aqui também ia ser legal. Se ele não der certo também, se bem que aqui não vai funcionar, vamos botar aqui. Se não der certo, ele retorna o cara lá. Porque se o valor for convertido, ele vai trazer zero, mesmo ele não carregando aqui. Vou fazer um teste aqui. Não basta, tá? Eu simplesmente fazer esse menu aqui e dar um play, porque ele não vai funcionar. Não aparece o menuzinho ali em cima. O que eu tenho que fazer a mais? Eu tenho que pegar e fazer ele instanciar esse widget blueprint na minha cena. Como que eu faço isso? A gente pode pegar no blueprint, eu podia fazer ela no personagem, quando o personagem for instanciado aqui, adicionar o cara, ou eu posso fazer no meu Open Level Blueprint. A gente vai por hora fazendo o Open Level Blueprint esse cara. Então, o
que a gente vai colocar aqui? Que quando begin play for executado, o evento de iniciar o jogo, ele crie esse menu na tela do nosso jogador. Como que a gente faz isso? Então, tem um evento chamado create widget. Vocês podem ver que é o mesmo nome do nosso menu criado. Feito isso, eu tenho o class, select class. Se você clicar aqui, ó, tem o nosso menuzinho criado lá, ó, o score. Não basta, tá, eu criar a instância do widget. Eu preciso adicionar isso aqui a viewport. A viewport é a mesma visão que o usuário tem aqui na câmera. Vocês podem ver que tem uma câmerazinha aqui. Então, se eu clicar no meu player, vai mostrar essa imagem aqui, que é a imagem que vem lá da câmera. Então, eu quero que o menu seja adicionado aqui do ladinho. Então, eu tenho meu widget, eu tenho que adicionar viewport, não a player screen. Então, viewport. Olha só. Desse jeito aqui, assim, ligado? Se vocês quiserem dar uma pausa para dar uma olhada em que eventos que foi colocado aqui. Então, feito isso daqui, eu já consigo. Tem que salvar tudo. Que também está salvo. Se eu der um play, olha que legal meu placarzinho ali em cima. Tá zerado. Tá um pouquinho torto, mas não faz mal por enquanto. Então, olha só. Se a gente botou tudo certinho, na hora que eu colidir com esse cara aqui, ele vai adicionar um lá em cima. Olha só que legal. 1, 2, 3. Show, né? Então aqui também eu consigo colocar mais moedas do jeito que eu quiser. Se eu der um play, como a lógica do blueprint já está pronta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que legal. Já fez o nosso placarzinho ali. O que mais que eu quero que seja feito aqui, tá? Eu quero que quando chegue em 10, a gente tem 7, 8, 9, 10. Vamos botar mais uma só para garantir aqui. Eu quero que quando ele capture todas as, vamos botar as 10 moedas, ele me dê uma mensagem para o usuário, para o player, dizendo assim: parabéns, você capturou todas as moedas. Como que eu faço isso? O mesmo esquema que a gente fez para adicionar o score aqui. Então vamos criar um menuzinho novo aqui. User Interface, Widget, Success. Pode ser. Eu acho que eu escrevi errado, mas vai assim. Então eu tenho minha área de desenho. Vamos botar aqui um text. Parabéns. Você capturou todas as moedas. Olha só, tá bem. Ele cortou, size, ele vai ajustar. Eu quero uma cor um azul bem claro, vamos dizer assim. Aumentar o tamanho dele para 40, fica bem grande. E vamos deixar ele centralizado no meio da tela. Que é assim. Então, ainda eu tenho que pegar, ir lá no meu menu, vai lá no meu score. E como que eu vou fazer isso, tá? A gente pode fazer de algumas maneiras bem diferentes. Mas vamos colocar inicialmente ele no Open Level Blueprint. Deixa eu só ver o tempo de gravação aqui. Beleza, mais um pouquinho só. E já fica bom. No Open Level Blueprint, eu tenho, quando ele inicia o jogo, ele cria um score para mim. Então, o que eu quero? Eu quero que o jogo verifique se ele está capturando todas as moedas, se ele capturou todas as moedas. Eu posso botar isso no meu event tick, que é o jogo verifique. Eu quero que o jogo verifique se o meu player, vamos pegar aqui, se o meu player character first person
eu quero que o jogo verifique meu player se as moedas, ou o nosso score, ele vai retornar o score aqui. Se o score for maior ou igual ao número de moedas que eu vou colocar aqui, então maior ou igual a 10, ele vai me retornar essa expressão um valor booleano, valor true ou false, verdadeiro ou falso. E eu quero que ele valide com um if ou print. Se a condição for verdadeira, eu quero que ele crie um widget, que é o nosso success. E vou adicionar ele à minha tela de usuário. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e botar um delay. Vou botar um delay de 3 segundos. E eu quero... Vocês podem ver que fica uma logicazinha bem grandinha, tá? Se vocês quiserem dar uma pausa aqui. Então, se o meu evento for, se o jogo vai verificando de acordo com os segundos lá, ele vai executando esse cara aqui. Então, eu quero que ele sempre fique verificando se o meu player... Eu vou buscar o score do meu player. Então, eu vou verificar se o meu score for maior ou igual a 10. Eu quero que, se for maior ou igual a 10, ele crie um menu chamado sucesso, adicione isso à tela do usuário, dê um delay de 3 segundos e crie, restart o jogo. Na verdade, eu vou dar um open level, que ele vai criar novamente o nosso mapa. Esse open level que está aqui, esse level name, ele tem que ser exatamente igual a o nome do mapa que está aqui, ó. Se for diferente, ele não vai iniciar. A gente pode pegar aqui, capturar esse nome e botar aqui dentro. Pronto. Copiar. Vou dar um play aqui. Então, se tiver tudo certinho, eu vou pegar a primeira moeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, parabéns, você pegou todas as moedas. E já startou o jogo novamente. Posso pegar de volta as moedas. Ó, você capturou todas as moedas. Então, da parte de fazer um score e adicionar para o usuário, era isso. Então, o que mais que eu posso fazer aqui, tá? Vamos dizer que eu precise que, quando o jogo inicie, ele apareça um menu. E esse menu tem uma interação de botão Start e Kit. Eu posso fazer aqui também, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um menu. Menuzinho aqui. User Interface Widget. O menu de pausa. Esse menu de pausa, o que ele vai ter aqui? Vamos adicionar um botão. Vamos aumentar ele um pouquinho. O botão, ele precisa ter um texto associado a ele, tá? Então tem que criar um texto dentro dele. Pode ver que ele já cria, já dá a referência certinha ali. Então eu tenho que ter um botão e vamos botar mais um botão aqui. Mais um texto dentro dele. Então eu vou ter 2 textinhos nele. Então, meu primeiro texto, vamos botar a cor dele só para preto. Então, continue. Ou kit. Ou sai. Vou botar um texto mais escuro. Se eu quiser criar aqui mais um, texto mais escuro, voltar menu, voltar para o menu principal. Então eu quero que cada ação seja uma parte diferente. Primeiro a gente vai fazer, só para eu já fazer essa interação aqui, vamos criar um mapa novo.
para a gente fazer o menu. Vamos criar mais uma pasta aqui chamada mapa. Beleza? Aqui no mapa, a gente vai fazer um novo nível. Menu. Beleza? Vamos deixar do jeito que está assim, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. Então, tá. A gente fez nosso menu. A gente tem o menu pausa lá dentro. O que eu tenho que fazer aqui, tá? Aqui no botão continue, vamos fazer um evento para ele. Para eu não me perder em que tipo de... Vocês estão vendo aqui que tem botão, tudo mais. Então, eu posso alterar o nome do botão aqui, ó. E aqui eu vou colocar BP continue. Não alterou nada, mas se você verificar na hierarquia aqui, mudou o nomezinho dele aqui, ó. Então, voltar menu. BP back menu. E o próximo botão, pp kit. Por que eu fiz isso, tá? Vamos salvar, vamos compilar. Porque na hora que eu fizer uma ação desse cara aqui, nesse botão, se você clicar no botão, cuidado para não clicar no texto aqui, ó. Clicar no botão e vir aqui, eu tenho o evento onClicked, press ou release. Esses dois aqui são mais quando é touch, tá? Ou quando tem um clique do mouse que tipo tem que segurar e fazer alguma ação. Então o evento onClick já vai bastar para nós. Então vamos criar um evento pro cara aqui. OnClick. Vocês podem ver que tá onClicked e o nome do botão que eu tenho aqui, ó. Se eu clicar no botão continue, ele tem que fazer alguma ação para mim. A ação que eu vou fazer, set game pause, ele vai deixar assim. Porque se eu marcar isso aqui, ele já vai pausar o game. Por que disso? Porque eu não quero que quando o meu jogo seja, quando eu entre no meu menu, o jogo continue rodando. Eu quero que ele pause para parar toda a parte de inteligência artificial, ou de tiro, ou de partícula, ou tudo mais. Então, aqui ele já vai continuar. E eu também posso fazer aqui remove all widgets, para ele remover, depois que ele despausar o game, o meu menu. Esse remove all widgets vai fazer ele remover todo o menuzinho que foi criado, toda essa parte aqui. Senão ele vai ficar com o botãozinho sempre mostrando na tela do usuário, que não fica muito legal não. Então, o que mais que eu tenho que fazer, tá? Ele clicou no botão, ele vai despausar o jogo. Então, se eu fizer no sair, é o mesmo esquema. Clicked. Então, o botão kit. Se eu digitar kit, tem o kit games. Eu posso dar um kit num player específico. E aqui já é uma outra opção mais aprofundada. Então, tá bom. O próximo é o voltar menu. Voltar menu, a gente criou um mapa novo chamado menu. Então, o que a gente vai fazer com ele? Vamos dar um open level. Eu vou abrir o mapa chamado menu. Certo? Então, o que eu quero que ele faça, tá? Beleza, tudo certinho. Fechar, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Eu quero que... Cadê? Pode ser que no personagem fica mais legal. Porque ele já tem toda a lógica aqui no Event Graph de inputs do nosso usuário, do nosso player. Então eu quero que quando eu vou botar para fazer com uma tecla do teclado, vocês podem botar a tecla do teclado certo. Mas eu quero fazer uma tecla, vamos dizer o C, em vez de o ESC, por causa do nosso... a gente está utilizando o player que abre aqui dentro. Eu posso utilizar outro tipo de player aqui no Player Options, mas eu acho mais interessante deixar assim porque dá para ver toda a interação de objetos do nossa ferramenta. Então, deixa eu só ver o tempo. Beleza? Então eu quero que quando o usuário aperte C, ele crie o nosso menu. Então, create widget menu pausa. Eu vou criar o menu pausa.
add to viewport. E ele vai adicionar o nosso menuzinho aqui. Se eu quisesse fazer o menu que quando apertasse C ele aparecia e quando apertasse C de volta ele escondesse, eu teria aí, utilizando o evento pause game, tá? Eu teria que vir aqui no evento de teclado e marcar essa opção aqui, ó. Execute when paused. Senão, quando o jogo estiver pausado, ele não vai deixar eu tirar o menu. Beleza? Mas como a gente vai ter uma interação de clique, isso aqui já não... Tipo, ainda é uma interação de clique. Mas a primeira interação ele vai mostrar. E na segunda interação eu vou clicar e vou despausar o jogo. Se fosse uma interação com tecla, isso é tipo ESC, pausa o jogo e abre o menu, ESC, sai do menu e volta pro jogo. Então, se eu clicar em C, ele vai criar o menu pausa e vai adicionar a viewport. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que pausar o meu jogo. Então, eu posso botar aqui também pause, set game pause. Vocês podem ver que ele já criou o nó de evento aqui certinho. Vou marcar paused. Salvar, vamos compilar. Então, se tiver tudo certinho, vamos dar um play aqui. Eu vou dar alguns tiros e vou clicar em pause. Olha só que ele travou o meu jogo e mostrou o menuzinho. Só que aqui tem um problema. Eu não consigo ter o meu mouse, ó. O que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que pegar, e essa parte aqui é mais complicada, tá? O porquê? Porque eu tenho que habilitar ou desabilitar o meu cursor do mouse no jogo. Como que eu faço isso? No meu blueprint, eu tenho o meu player controller, certo? No meu player controller, eu vou ter uma classe que vai controlar toda essa interação dele. Desse jeito que está aqui, ele tem uma classe que é uma classe em C++. Eu quero que ele tenha uma classe customizada de player controller. Como que eu faço isso? Eu tenho uma project settings game mode. Isso aqui é o que vem default do jogo, tá? Para todos os níveis, digamos assim. Se ele vai criar, ele vai utilizar sempre o default. Então eu quero que ele crie uma classe que sobrescreva esse evento player controller. Então eu vou aqui em word override game mode not overridden e não está subscrito e vou criar primeiro aqui um game mode. E aqui ele me habilita já para eu criar um player controle. Então aqui, criar game mode. Aí, agora que ele me deixou fazer certinho. Então eu tenho um novo game mode aqui, ó, criado. Vamos botar... podemos deixar assim, tá? Só para a gente ter um game mode habilitado. Beleza? Eu tenho o nosso game mode aqui. Isso aqui eu não vou mexer por enquanto, só para a gente ter ele criado para criar referência de objeto. Então, meu game mode, pode ver que tem aqui, ó, new game mode. E tem o nosso player aqui, ó. Pode ver que ele habilitou agora um create aqui, ó. Então, esse create, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um player controller para ele, que é customizado. Então, pp player controller. Paused. Pode ser paused. Só pra gente ter uma diferença de nome aqui. Vamos criar dentro da pasta blueprints mesmo. Beleza. Tem um evento câmera aqui. Essa câmerazinha aqui, quando não tem um player criado aqui, ó, ou eu não tenho um begin start, play start aqui, onde eu vou definir onde que o meu player vai ser criado no jogo. Aqui no caso eu tenho um blueprint já criado que ele vai substituir.
mas se eu não tivesse nem o player start ou o blueprint aqui, ele ia criar um objeto assim, ó, só com uma câmerazinha para mostrar e ia ficar desse jeito aqui. Então, o que eu quero que ele faça aqui é que ele habilite esse botãozinho aqui, ó, Show Mouse Cursor. O que acontece? Se eu clicar aqui, vamos salvar, vamos compilar, vamos dar um play agora no jogo. Olha o que acontece. Eu tenho o meu mouse habilitado para fazer alguma coisa, só que eu não consigo mexer na minha câmera. Eu tenho que clicar aí e arrastar. Ó. Pode ver que ele vai ficar entre as caixas e o tiro funciona igual. Só que se daí eu abrir o menu, olha só, o menu está funcionando agora. Eu consigo clicar em continue. Ou eu consigo clicar em sair. E viu que ele deu uma saída do gameplay já. Então, o que eu tenho que fazer, tá? Eu posso vir aqui em Event Graph e botar esse tipo de variável aqui, ó. Vocês viram antes que lá que eu tinha botado um set game paused, certo? Aqui, ó. Pausei ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar no event tick, a cada segundo do meu jogo, eu vou verificar se o jogo está pausado. Is paused. Is game paused? Vocês podem verificar que ele vai retornar um valor booleano aqui, verdadeiro ou falso. Então eu faço um if. Se o meu jogo está pausado, então eu vou botar um show mouse cursor. Ele vai mostrar o meu cursor do mouse. Se o meu jogo não está pausado, que vai retornar false, ele esconde o meu botão, ele esconde meu mouse do jogo. Vamos salvar, vamos compilar. Vocês querem ver que interessante que vai ficar? Se tudo der certo. Olha só, eu já estou trabalhando com o mouse escondido. Ó. Eu vou apertar o C para ele abrir o menu. Ele habilitou meu mouse. Ó. Então continue. Ele já escondeu o mouse de volta. Beleza? Fica bem legal, né? Então, olha só. Vamos sair. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um botão voltar. O voltar menu, como eu não tinha nada, ele ficou desse jeito aqui. Então, olha só como que a gente vai fazer agora. Ficou bem já interativo, né? Então, o meu mapa, aqui, eu tenho o meu menu. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar esse clique aqui. Vai pedir para salvar. Beleza, vocês podem ver que a cena está vazia, não tem nada aqui dentro. Por quê? Porque não foi criado nada, foi criado só um mapa normal. Ele já cria um mapa assim, com essa tela preta. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um menu aqui dentro também. Então, vamos menu, vamos criar um User Interface, Widget, menu, jogo. Ou o menu principal pode ser também. Esse menu jogo, o que a gente vai colocar aqui dentro? Vamos colocar um botãozinho com um texto. Pode ser um texto, uma cor preta. Iniciar jogo. Vou botar um pouquinho maior, 36. Vamos botar também mais um botão. Tamanho um pouquinho maior. Com um texto dentro dele. Sair. Uma cor preta. Tamanho 36. Então, se ele sair, vou botar aqui pp kit e pp start. Então, se ele sair, vou botar um evento cricket aqui. Vou adicionar o botão e clique. Vou dar um kit game. E só. Então, no designer, vamos botar no início do jogo. No início do jogo, o que ele vai fazer? Vai dar um open level.
Então ele clica no botão Start, Open Level, e aqui precisa ser o mesmo nome do nosso mapa criado aqui, ó, First Person Example Map. Se não for o mesmo nome, não vai funcionar, tá? Então vamos criar aqui certinho. Então se ele clicar no botão Start, ele vai iniciar esse cara aqui. Feito isso, o que a gente tem que fazer, tá? Deixa eu só sair aqui, beleza? Como a gente está trabalhando nesse menu aqui, beleza? O que a gente tem que fazer? Então, ele abriu esse mapa. Se eu der um play aqui, ó, não vai ter nada criado aqui. Vocês podem ver que ele criou uma setinha e criou vários objetos do lado ali no World Outliner. Por quê? Porque ele ainda está usando o blueprint principal, que é esse blueprint aqui, ó. O que vocês têm que criar é um blueprint de World, de Game Mode novo. Então, como que eu faço isso, tá? A gente tem que vir aqui, aquele mesmo esquema lá. Vamos criar um Game Mode. Tem várias maneiras de fazer isso aqui, tá? Então, eu até acho que poderia utilizar o mesmo, mas vamos criar um novo só para desencargo de consciência. Menu Game Mode. Salvar, vamos compilar, podemos fechar. Então, olha só, já criou aqui embaixo. Ó. Esse World Override é junto com o meu nível, tá? Então, para o menu ele vai ter esse World Override. Se eu entrar lá no First Person menu, no mapa, ele vai ter outro Override. Então, o meu Game Mode, menu Game Mode, ele vai ter um player. Eu vou criar um player controller novo para ele aqui, ó. Override, player controller, create player controller. Então, eu vou colocar aqui menu player controller. Por quê? Porque quando ele abrir esse mapa aqui, eu já quero que ele mostre para mim o mouse habilitado sem nenhuma lógica já a mais. Quando ele carregar o mapa, ele já vai carregar esse cara aqui. Vamos só validar. Vamos dar um play aqui, ó. Olha só que legal. Já tá com o meu mousezinho ali, ó. E ele tirou aquela setinha de mira aqui no meio já, ó. Certo? O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que esse menu crie, quando ele for iniciado, o meu menu jogo. Então, vamos em Maps, cadê? Mapa aqui. Então, eu tenho esse meu nível menu aqui, que é esse nível em escuro aqui. Então, vamos vir aqui em Open Level Blueprint. Então, quando esse mapa for criado, eu quero que ele crie meu menu, que seja o meu menu jogo. Beleza? Que é o menu principal lá. E vou dar um add to viewport dele já para instanciar o carinha bonitinho. Feito isso daqui, lá no meu Open Level Blueprint, que é referente a esse menu aqui, salvar, vamos clicar em Play aqui, ó. Olha que legal o menu aqui, ó. Aqui ele não ajustou certinho por causa do tamanho da minha tela aqui, que ficou essa telinha pequena aqui. Então, se eu dar um início de jogo, olha que legal. Bem legal, né? Eu só acho que esse parâmetro aqui não ficou correto. Ah, ficou certinho, ó. Início de jogo, iniciei meu jogo, ó. Se eu apertar C, ele vai abrir meu menu de pausa, vai pausar o jogo. Eu tenho a opção de continuar. Eu vou apertar C de volta, ele vai abrir meu menu. Vou voltar para o menu principal. E eu posso sair do jogo. Se vocês repararem ali, olha que legal aqui, ó. Vou iniciar meu jogo. Mostrou o placar ali. Eu apertei o menu, voltei para o meu menu. Quer dizer, vou dar um continue aqui, ó. Sumiu o meu placarzinho ali, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Provavelmente, cadê? Vou menu. Menu pausa. Vamos aqui, continue. Ó, vamos dar stop para não dar nenhum problema. Continue. Eu vou ter minha lógica aqui. Olha que legal aqui, ó. Remove all widgets.
Por quê? Porque eu estou tentando remover o meu menu de pausa. O que a gente pode fazer também para agora. Então, vamos remover e vamos criar novamente aqui. Opa. Create width. O meu score. Isso aqui não está muito legal, mas vai servir por enquanto. Vou iniciar meu jogo. Meu placarzinho lá. Vou continuar. Meu placar continua ali, ó. E eu continuo jogando, ó. Bonitinho. Pausei, continuei, meu menu continua. Pausei, voltei pro menu de jogo. Ele voltou pro menu principal lá. Então, pessoal, é mais ou menos isso. É por aí que funciona. Vocês podem ver que eu estou mexendo aqui, ó, ele já vai ajustar minha tela bonitinho. Então, o que mais que a gente tem que fazer, tá? O porquê que acontece isso aqui, ó. Eu vou voltar no meu mapa, vou salvar, ok? Porque eu estou dando um play ainda, tá? Estou aqui no play. Por que se eu vim aqui dar um play, ele vai carregar aqui, não vai carregar no menu principal? Porque o play ele funciona por níveis. Então eu tô com o meu nível, eu tô dando um play no meu mapa first person exemplo, eu não tô dando um play no meu mapa menu. Então como que eu configuro isso aqui, tá? Isso daqui é configurado aqui no Edit, tem as opções de projeto aqui, ó, Project Settings. Vamos abrir um pouquinho mais. Então, o que eu tenho tudo aqui, tá? O nome da companhia, se eu quiser colocar o nome da minha empresa, eu coloco aqui dentro, a página, suporte, um e-mailzinho de contato, o íconezinho do jogo, o ID do projeto, algumas informações de copywriting que eu vou colocar do meu, no caso da minha empresa ou do meu jogo. Eu tenho aqui a parte de mapas. Essa parte de mapas aqui que a gente vai alterar, ó. Então, eu tenho meu mapa default, o mapa que vai abrir quando o jogo iniciar. Pelo meu arquivo executável, tá? Não pelo play aqui da Unreal. Então, o meu mapa default, aqui ele está com first person, ó. Então eu tenho que colocar aqui o meu mapa menu. E aqui também, ó, isso daqui é quando eu abrir o projeto, tá? Então quando eu abrir o projeto, meu mapa default vai ser o menu. Eu tenho outras opções aqui, mas eu acho que desse jeito aqui já tá bom, tá? Aqui também o modo de jogo default no Game Mode, tá? Eu tenho First Person. E eu acho que isso aqui já vai, se eu não estou muito enganado, já vai ajustar de acordo com o menu. Tem outras opções aqui também, tá? Eu tenho Movies, se eu quiser botar uma animação que starta quando o meu jogo iniciar. Eu tenho o Packing, que é o tipo de compilação que ele vai gerar no arquivo final. Aqui está como Build Configuration Development. Quando eu for distribuir o jogo, eu tenho que mudar isso aqui para Shipping, para distribuição. Eu tenho as plataformas suportadas para compilação: Android, Desktop, HTML5, Linux, macOS, PlayStation 4, Windows e o Xbox One. E o Target, que é aquela mesma opção que a gente fez quando criamos o nosso jogo lá, para desktop, mobile, máximo quality. E aqui eu tenho as opções de configuração da engine, que a gente não vai mexer aqui. Então, feito isso aqui, para eu gerar um jogo a partir do meu projeto, eu venho em File, Packing Projects, e aqui eu escolho qual que é o meu destino. No caso, eu estou compilando para um Windows 64 bits, porque é a arquitetura do meu Windows instalado. Windows 10 64 bits ou 32 bits, tá? Aqui eu vou selecionar 64 bits. E eu seleciono a pasta onde que eu vou salvar esse projeto. Eu vou salvar na área de trabalho, projeto, menu. Feito isso, ele vai compilar. Isso aqui só vai funcionar, tá? Se vocês tiverem o Visual Studio instalado na máquina, tá? Senão, não vai funcionar.
Porque, o porquê que não funciona? Porque ele tem que compilar todas as classes que ele gera por trás de C++, tá? Então, por isso que não vai rodar se vocês não tiverem, não vai habilitar essa parte de opção aqui se vocês não tiverem o Visual Studio instalado, tá? Aqui também eu posso alterar a parte de configuração de deploy, né? De desenvolvimento para venda e direto para a parte de configuração de pacote. A parte de formas suportadas que a gente foi direto aqui pelo Project Settings. E é isso, pessoal. Eu acho que já dá pra fazer uma boa brincadeira aqui na parte de moedas, fazer um score ou fazer algum tipo de dano no personagem. E dá pra fazer uma brincadeira bem legal, tá? Até se eu quisesse, enquanto tá compilando aqui, eu vou dar uma pausa, tá? Só pra não ficar demorando muito, já passou um pouquinho do tempo que eu queria fazer a gravação. Vamos dar uma pausa aqui, quando eu voltar, terminar de compilar, eu volto à gravação. Deixa eu ver certinho aqui, beleza. Terminou de gerar o projeto. Vamos pegar aqui e vamos explorar arquivos, área de trabalho, projeto menu, meu arquivo menu teste 1 aqui, ó. Esse aqui é todo o pacote que é gerado pela Unreal, tá? Aqui é mais a parte de empacotamento que ele faz, binário, extras, o container todo do projeto, ele gera um ponto .pack, que é um pacotinho compilado. Então, se eu executar o meu menu teste e se tiver tudo certinho, ele vai iniciar o meu jogo já com o meu menuzinho certinho, bonitinho, mostrando ali com os botãozinhos. Vamos permitir acesso. Olha só, iniciou o jogo no executável já com iniciar jogo aqui, ó. Iniciar jogo. Eu tenho meu jogo funcionando. Posso pegar as moedas. Se eu apertar C para abrir o menu, posso voltar para o menu principal e posso sair do jogo. Legal, né? Isso aqui eu posso empacotar num pacote zip e distribuir conforme eu queira. Então, o que a gente vai fazer a mais só para fazer uma brincadeira legal, tá? Eu quero que essas moedas, quando sejam capturadas, ele emita um som. Como que eu faço isso, tá? É bem simples, tá? Vamos fazer uma nova pasta aqui chamada Sounds. Então, vamos pegar uma pasta que eu tenha um arquivo som criado. Eu só preciso clicar no som e arrastar para cá. Se não der nenhum problema. Ah, eu preciso converter esse arquivo para .mp3 aqui. Só um pouquinho. Vamos pausar aqui enquanto isso. Tá, voltando aqui, isso por um motivo muito obscuro que eu não descobri ainda. Quando eu tô com uma janela cheia assim, ele não tá importando. Mas se eu fizer uma janelinha aqui e pegar o próprio seu, eu não precisava converter, tá? Podia ser meu ponto wave lá certinho. E jogar certinho pro meu Unreal. Assim, ó. Ele já cria um ponto wave aqui, tá? Isso aqui pode ser problema do Windows 10, tá? Eu tô utilizando o Windows 10 aqui, então tem um... Eu acho que pode ser do Windows 10, tá? Mas, em todos os casos, ele importou meu som aqui. Então, desse jeito aqui... Deixa eu só confirmar aqui, beleza. Esse jeito aqui, o que acontece? Eu tenho um... Ele cria um objeto som com alguns parâmetros aqui dentro. A gente vai deixar do jeito que tá. Tá? E eu posso testar aqui, ó. Clicando no som importado e play. Vai tocar o som da moedinha. O que eu preciso fazer, tá? Eu preciso fazer que ele dê um play nesse som a cada vez que ele capturar uma moeda. Então, esse som, eu vou fazer o play dele no meu blueprint. Moeda. Então, quando ele colidir e fizer toda essa lógica aqui, quando ele destruir, ou, vamos botar antes, né? Antes de ele destruir o objeto, ele dê um play nesse som. Então, como aqui no som, a gente pode fazer assim, ó. Clica aqui e joga aqui para dentro. Ele já cria um ADD Audio Component. Mas não é bem isso aqui que eu queria, tá? Vamos dar um play aqui rapidão só para pegar o cara.
Play Sound 2D. Esse aqui fica melhor. Vamos dar um Play Sound 2D. Qual que é o cara? Vamos só alterar ele aqui. Som moeda. Ficar mais intuitivo a gente achar ele na busca. Sound moeda. Então, se eu pesquisar ele aqui, Sound moeda. Olha aqui, ó. Então, quando ele der o evento de colisão, tudo certinho, ele vai adicionar a moeda no score do personagem, vai dar um play no som dele e vai destruir o objeto. Aqui tem algumas configuraçõezinhas, tá, de volume e tudo mais. Posso deixar default, tá? Vamos salvar, vamos compilar. Então, a cada moeda selecionada, teoricamente, ele teria que dar um play no som. Olha só. Pegou a moeda, deu sonzinho, sonzinho. Aí ficou bem mais legalzinho, né? Bem mais interativo. Então, era isso, pessoal. Só para comentar, eu também posso fazer do som um Create Kiwi. O que é o Kiwi, tá? Esse Kiwi, eu consigo trabalhar o som, tá? Aqui tem o nosso play, então olha só, vou dar um play aqui. Ele tocou o som da moeda. E eu posso pegar e adicionar outros eventos aqui, tipo delay, para quem gosta de mexer com som ou já mexeu com outros programas. Eu posso fazer um loop do som, eu posso mixar ele, eu posso botar um som meio que oscilado, eu posso trabalhar os parâmetros de áudio, tá? E eu posso também importar esse Game Kiwi lá pro objeto aqui, pro Play, tá? Só por isso. Então, beleza, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Por favor, comentar ou curtir e compartilhar caso gostarem e quiserem passar para mais outras pessoas ou colegas, amigos. Beleza, povo? Falou, até mais.